Em uma floresta congelante, bem no meio do século XIX, uma jovem viaja sozinha à noite. Ela está em uma carroça, acompanhada apenas por um motorista que, do nada, começa a ameaçá-la no meio daquela escuridão total. Uma situação aterrorizante para qualquer pessoa, né? Com certeza. Mas olha só, ela não grita, ela não tenta fugir, ela simplesmente saca um revólver, engatilha, encosta o cano nas costas do cara e passa as próximas horas da madrugada em silêncio absoluto, tipo, segurando a arma com firmeza até eles chegarem ao destino. Nossa, esse nível de sangue frio é absurdo. Pois é. E a grande pergunta de hoje é como uma mulher passa de uma infância miserável, morando em uma cabana de chão de terra no meio do nada, para esse nível de controle letal e mais tarde ascende ao topo do movimento político e sufragista americano. O segredo não está na sorte, está no atrito brutal. Essa cena da carroça é a destilação perfeita do que estamos analisando neste mergulho. A trajetória de uma grande liderança histórica é frequentemente imaginada, sabe, como uma escada perfeita. Um degrau de cada vez, as portas se abrem e a pessoa sobe em direção ao sucesso. Uma visão bem romantizada, né? Totalmente. Mas a vida que vamos explorar hoje não tem absolutamente nada a ver com uma escada. Lembra muito mais uma bigorna, um pedaço de metal incandescente sendo golpeado repetidas vezes. E o objetivo desses golpes não é destruir o metal, mas forjá-lo na lâmina mais afiada possível. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa imersão profunda de hoje foca na autobiografia The Story of a Pioneer, que foi escrita pela Anna Howard Shaw. E o nosso objetivo com essas fontes primárias é extrair a mecânica da resiliência extrema. Exato. Estamos lidando com uma mulher que foi pioneira na fronteira selvagem, tornou-se médica, ministra religiosa e uma gigante absoluta do movimento sufragista. A gente quer entender a engenharia por trás do sucesso dela, como as adversidades que esmagariam o espírito de qualquer pessoa comum serviram como combustível de autoctanagem para ela. O que é fascinante aqui é que não estamos apenas diante de um conto de fadas sobre superação pessoal. Isso é um mapa estratégico real. A vida de Shaw nos mostra que mudanças sistêmicas na sociedade são quase sempre forjadas através de uma obstinação individual implacável. Ela não tinha as coisas entregues de bandeja, né? De jeito nenhum. Ela não operava em um mundo onde as portas simplesmente se abriam para o talento. Ela operava em um mundo onde precisava descobrir o ponto fraco da porta para poder derrubá-la a chutes. E essa capacidade de impacto não surgiu do vácuo. Para entender a líder, precisamos analisar o caldeirão original dessa rebeldia. E esse caldeirão original nos leva direto para a Escócia. Para quem nos ouve entender, a linhagem familiar de Anna tem umas histórias que parecem saídas de um épico violento. Histórias bem intensas mesmo. Sim, no século XVI, um ancestral do clã Shaw, um tal de Alan Shaw, se envolveu em uma briga tão extrema que acabou decapitando o próprio padrasto. E, de forma bizarra, levou a cabeça de volta para a mãe. É uma árvore genealógica de lutadores literais, sabe? Pessoas que não recuavam diante de confrontos físicos em hipótese alguma. Mas eu argumento que a verdadeira herança dela não é essa violência bruta, mas sim a insubordinação moral. E isso parece ter vindo da avó materna dela, a Nicholas Grant Stott. A figura da avó introduz o primeiro mecanismo de resistência não violenta na história da Anna. Essa mulher era unitarista. E o que isso significava na prática naquela época? Então, para contextualizar, o unitarismo rejeita dogmas centrais da ortodoxia cristã, como a Trindade, e, crucialmente na época, rejeitava a autoridade religiosa do Estado. A Igreja da Inglaterra exigia o pagamento de dízimos por lei. Ou seja, era um imposto obrigatório. Exatamente. Pagar esse dízimo para a avó de Anna significava financiar uma instituição que ela considerava teologicamente incorreta. Então ela tomou uma decisão drástica e simplesmente parou de pagar. E a consequência disso era imediata e supermaterial, né? O Estado não perdoava dívidas religiosas de forma alguma. Nem um pouco. Ano após ano, as autoridades batiam à porta dela e confiscavam os pertences da família. E o que ela fazia? Ela brigava com eles? Não, ela não gritava
não lutava fisicamente. Ela colocava uma cadeira na porta de casa, sentava lá e assistia silenciosamente aos próprios móveis sendo leiloados na rua. Caramba! É uma masterclass de convicção. Ela estava demonstrando na prática como o poder do Estado pode tirar seus bens materiais, mas não pode forçar sua submissão moral. Exato. E essa postura estoica parece ter sido transmitida de forma intacta para a mãe de Anna. A travessia dessa família para a América, no navio John Jacob Westervelt, é um cenário de pesadelo total. Nossa, os relatos dessa viagem são apavorantes. Houve tempestades tão violentas que os mastros quebravam no meio. 500 emigrantes foram trancados no porão escuro com as escotilhas pregadas por fora enquanto a água invadia o navio. O pânico lá embaixo era absoluto. As pessoas achavam que iam morrer. Mas o que fica gravado na memória da pequena Anna é a imagem da mãe. Ela estava severamente doente, mas não demonstrava um único traço de medo no meio daquele caos. E foi essa mesma mãe que pouco tempo depois teve que enfrentar o maior choque de realidade imaginável no deserto de Michigan. Porque o pai de Anna, que era um sonhador bem irresponsável, enviou a família para uma terra isolada na floresta, enquanto ele permanecia na cidade trabalhando. A promessa era uma casa nova, né? Mas a realidade era uma cabana de troncos inacabada. E a palavra inacabada é um eufemismo gigantesco aqui. A cabana não tinha portas, não tinha janelas, não tinha móveis. Não tinha sequer um piso de madeira, era apenas a terra nua. Um buraco no chão. Basicamente. Quando a mãe de Anna chegou e viu aquele buraco no meio do nada, a estrutura mental dela simplesmente desmoronou. Ela caiu no chão e ficou horas em estado catatônico, escondendo o rosto nas mãos, enquanto os lobos começavam a uivar na floresta à medida que a noite caía. É o ponto zero absoluto da sobrevivência. A infraestrutura de proteção sumiu completamente. E aqui entra um elemento que me deixa muito intrigada. O pai, por falhar de forma tão espetacular em prover o básico, joga uma criança de 12 anos em um cenário de sobrevivência extrema. Anna e o irmão mais novo começam a tapar os buracos da cabana, eles derrubam árvores para fazer móveis rústicos. Eles chegam a cavar um poço profundo sozinhos, usando só baldes e cordas. 2 crianças. Sim, e tem aquele momento terrível, onde um grupo de nativos americanos completamente embriagados invade a casa. A Anna precisa liderar a família para um esconderijo no sótão, puxar a escada e ficar lá em cima com machados amarrados a uma corda. Eles esperaram a noite toda em tensão mortal. Essa experiência no deserto soa como ser jogado em um jogo de sobrevivência sem nenhum tutorial e sem botão de pausa. É a analogia perfeita. Mas a minha dúvida é, será que a irresponsabilidade cega do pai foi, paradoxalmente, a ferramenta mais importante para forjar a mentalidade da Anna? Tipo, se o pai tivesse construído uma casa perfeita e segura, ela teria se tornado a líder implacável que se tornou? Essa é a grande charada psicológica desta fase. A negligência do pai forçou uma eliminação completa e quase acidental dos papéis de gênero na mente da Anna. Na sociedade civilizada da qual eles vieram, o trabalho era rigidamente dividido. Homens construíam e proviam, mulheres cuidavam da casa. Regras bem claras. Mas na selva, a física da sobrevivência não se importa com gênero. Se não há piso, as tábuas precisam ser serradas e colocadas. Se não há água, a terra precisa ser cavada. A ausência do pai destruiu o teto de vidro na cabeça daquela criança. Ela aprendeu no nível muscular e neurológico mesmo, que a capacidade de resolver um problema mecânico dependia exclusivamente da vontade e do esforço, e não do fato dela ser uma garota. O ambiente implacável reescreveu o código de limites dela. Exatamente. Só que a forja da natureza selvagem moldou a coragem física, certo? Mas a coragem física não significa nada se a mente estiver morrendo de fome. O que nos leva a uma mudança de fase na vida dela. A sobrevivência corporal estava garantida, mas o intelecto da Anna começou a exigir espaço. Ela ia para o meio do mato e pregava sermões para as árvores, porque sentia uma urgência visceral de falar, de liderar de alguma forma. Aos 15 anos, ela já trabalhava como professora.
recebendo míseros $2 por semana, marchando na neve até os joelhos e vivendo em alojamentos completamente congelantes. E é bem nesse cenário que o mundo tenta mais uma vez empurrá-la de volta para a caixa convencional. O destino esperado era o casamento. A fonte relata uma proposta de casamento tragicômica de um jovem local. Essa história é inacreditável. O rapaz se declarou vestindo calças feitas de sacos de farinha reaproveitados. E para tornar o momento ainda mais humilhante, a marca do saco ainda estava visível, bem na parte de trás das calças, escrito 96 libras. Imagina a cena. E os familiares espiavam pelas frestas da madeira para rir da situação. Ela recusou a proposta com horror. Mas eu olho para isso e penso, a vida dela era tão difícil, tão exaustiva fisicamente na fronteira, aceitar qualquer casamento garantiria a ela um mínimo de estabilidade, por que não ceder? Porque a fome intelectual dela já havia ultrapassado a necessidade de conforto básico. Aquela calça de saco de farinha não era apenas uma anedota engraçada, era a materialização do destino medíocre que a sociedade reservava para ela. Faz todo sentido. Se ela aceitasse, o cérebro afiado dela seria condenado a uma vida inteira de trabalho doméstico pesado. Então ela toma a decisão radical de seguir seu chamado e se tornar uma ministra religiosa. Um espaço que era inteiramente dominado por homens. E o preço dessa decisão foi a ruptura completa. A família, mesmo a família que ela ajudou a manter viva no deserto, virou as costas e se recusou a apoiá-la. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e revela a engrenagem oculta de como a sociedade pune a ambição feminina. Ela entra para a escola teológica da Universidade de Boston. Na teoria, um ambiente de fé e acolhimento, né? Mas na prática, era uma máquina de exclusão. Um isolamento brutal. Os homens da classe dela recebiam moradias gratuitas e comida subsidiada pelas instituições religiosas porque eram considerados investimentos naturais. Já para ela, as portas literalmente se fechavam. Ela foi obrigada a alugar um sótão isolado, sem nenhum aquecimento. Ela chegou a um nível de fome tão severo que vivia apenas de biscoitos e leite. O cansaço físico era tamanho que ela não conseguia subir os lances de escada da universidade de uma vez. Ela precisava sentar no meio do caminho ofegante. É de cortar o coração. Se conectarmos isso ao panorama geral, o que aconteceu em Boston não foi um acidente. Foi um microcosmo das barreiras institucionais projetadas para fazer o talento feminino morrer de inanição. Literalmente, o sistema era desenhado para que a exaustão derrotasse a audácia. Mas a mecânica de salvação dela revela algo extraordinário sobre a época. Ela é convidada para liderar um avivamento religioso de uma semana. E vamos explicar o que é isso para quem nos escuta, porque não é apenas rezar um pouquinho no domingo. De forma alguma. Um avivamento no século XIX era uma maratona brutal de persuasão emocional. Exigia pregar por horas a fio, dia após dia, com uma intensidade vocal e psicológica desenhada para converter massas. É um trabalho que destrói as cordas vocais e drena absolutamente toda a energia física. E depois de uma semana desse esforço titânico, a igreja não pagou a ela um único centavo. Ela estava sentada, exausta, pronta para desistir, quando uma senhora idosa se aproxima. Uma mulher visivelmente pobre, que coloca uma nota de $5 na mão da Ana. Ela explica que era uma recompensa pessoal, porque a Ana havia conseguido converter o neto dela. Essa única nota permitiu que a Ana comprasse sapatos novos e comida imediata. E logo depois, uma benfeitora anônima envia uma doação de $78. Peraí, isso muda a perspectiva totalmente. O que isso revela é que o acesso dela à educação superior não veio de bolsas de estudo oficiais ou de grandes figurões institucionais. Não mesmo. O progresso feminino estava sendo financiado secretamente por trocados escondidos por outras mulheres marginalizadas. É uma rede invisível de capital clandestino mantendo a esperança viva. Que percepção incrível. Sim. A sobrevivência de Ana em Boston prova que quando o sistema institucional bloqueia os recursos de forma ostensiva, o progresso encontra caminhos capilares. E armada com a educação que essa rede permitiu, ela agora enfrentava o desafio da aplicação prática. O diploma teológico não conferia a ela autoridade automática. Pelo contrário, né? Ela precisava extrair respeito à força.
O que nos traz de volta aquele incidente da carroça que mencionamos lá no início. À noite na floresta escura com o motorista assediador. Ela engatilha a arma nas costas dele. O que me fascina não é apenas a bravura no momento, mas o impacto secundário disso. Exato. No dia seguinte, a história se espalha pelo acampamento de lenhadores. E os caras lotam o local da pregação só para ver a pequena pregadora que tem garra. Ela transformou uma ameaça letal em marketing para sua própria autoridade. E essa fusão de autoridade moral com ameaça de força letal era a linguagem que a fronteira entendia. Foi essa tradução de princípios em ação direta que a preparou para o desastre que era a paróquia de East Dennis, em Cape Cod. Ah, essa parte é uma loucura. Ela recebeu uma congregação completamente fraturada. Duas facções locais se odiavam tanto que usavam as orações públicas nas noites de quinta-feira como armas de ataque. A ideia de pessoas se levantando na igreja, fechando os olhos e dizendo algo como «Senhor, perdoe o fulano por ser um grande mentiroso e ladrão no meio do culto» é surreal. Era uma toxicidade institucionalizada. E a Ana não pediu educadamente que parassem. Ela subiu ao púlpito e decretou que as orações seriam interrompidas se usadas para vingança. E é claro que o capitão Sears, um líder comunitário acostumado a dar ordens no mar, levantou furioso, gritando que nenhuma garota iria ditar como ele deveria rezar. A resposta dela a ele foi um exercício cirúrgico de empatia tática reversa. Ela não o atacou teologicamente, ela usou a linguagem dele. Ela perguntou o que ele faria se ela entrasse no navio dele no meio do oceano e começasse a incitar um motim entre os marinheiros. Brilhante! Ao espelhar a autoridade do navio para a autoridade da igreja, ela o encurralou em um beco lógico sem saída. O velho capitão teve que engolir e admitir o ponto. Mas a genialidade de controle social dela brilha mesmo na disputa do salão de dança. Um grupo local antagônico decide organizar um baile de dança profana na exata noite e local do evento da igreja dela. E o que ela faz? Ela simplesmente tranca a porta do salão e avisa que mandará prender qualquer um que tentar dançar. E a ameaça dela continha uma cláusula muito astuta. Ela declarou que prenderia as mulheres primeiro. Por que focar nas mulheres se os homens eram, na teoria, os líderes do antagonismo? Essa é a mecânica mais inteligente da história. Ao mirar nas mulheres primeiro, ela não estava apenas aplicando regras. Ela estava desmontando a base social do evento de forma estrutural. Naquela época, e sob aquelas normas de gênero tão restritas, a simples ideia de uma mulher ser presa e exposta publicamente era um escândalo destruidor de reputações. Nenhuma família ia querer isso. E mais do que isso, os homens presentes não continuariam o baile se o elemento feminino fosse removido e humilhado publicamente. Ela usou o próprio peso do conservadorismo social contra o grupo que tentava intimidá-la. É xadrez social jogado no mais alto nível. Ela atua como um verdadeiro canivete suíço do progresso social, pregando, consertando igrejas, domando cavalos que odiavam homens e até portando armas. Então, o que tudo isso significa para a formação dela? Significa que ela percebeu que curar a alma não era o suficiente, o que a leva a tomar uma decisão quase inacreditável. Ela volta a estudar e tira um diploma de medicina. É muita energia, né? Ela se torna médica e vai trabalhar nas favelas. O relato do bebê com Krupp ilustra perfeitamente essa fase. Para quem não sabe, Krupp é uma infecção respiratória aterradora que incha completamente a traqueia da criança. O paciente sofre ataques de tosse e começa a sufocar lentamente. Uma agonia terrível. A literatura médica da época prescrevia tratamentos bem diferentes dependendo do tipo exato da obstrução. Eméticos por um caso, antiespasmódicos para outro. Mas a Ana, isolada na favela e sem certeza do diagnóstico exato, inova completamente. Aplica as duas medicações de forma alternada, em rápida sucessão, cobrindo todas as variáveis mecânicas do estrangulamento. E a criança sobrevive. Essa capacidade de raciocínio não linear em momentos de vida ou morte demonstra que a mente dela estava operando em capacidade máxima. No entanto, é exatamente essa exposição às favelas, às mães desesperadas e aos maridos destruídos pelo álcool que engatilha a revelação final da vida dela, o conceito do precipício social.
Exato. Ela percebe que atuar como pastora e como médica era o equivalente a ficar na base de um precipício altíssimo, tentando colar os ossos quebrados das pessoas que caíam lá de cima, uma por uma. Era um trabalho infinito e exaustivo de tratar apenas os sintomas. Se ela realmente quisesse resolver o problema, precisaria subir até o topo do precipício e construir uma cerca de proteção para impedir que as pessoas fossem empurradas em primeiro lugar. E a única forma de construir essa cerca era através da lei, através do poder político e sistêmico. Isso levanta uma questão importante que define a segunda metade de sua vida: a transição da medicina para o ativismo nacional pelo sufrágio. Ela se une a Frances Willard e faz um pacto histórico de trabalhar com Susan B. Anthony. Elas fundiram o intelecto com uma capacidade de trabalho desumana. E vamos deixar claro, a campanha pelo voto feminino no final do século XIX era uma carnificina física. Viajar no inverno americano em trens de carga sem isolamento, ficar presa em bancos de neve, ser perseguida por lobos reais no Kansas, enquanto se deslocava em carroças de cidade em cidade. A resistência do sistema ao direito de voto das mulheres era monolítica. E o atrito exigia um improviso constante das duas. Elas não apenas lutavam por um ideal, elas viviam um ativismo de exaustão física absoluta. Mas ela tinha uma inteligência emocional ímpar. O evento na cidade de Coatesville é a prova de que ela nunca recuava com raiva cega. Ela absorvia o caos e redirecionava. Uma multidão de homens furiosos, instigados e embriagados de propósito pelos opositores do movimento toma conta das ruas. O orador masculino que estava escalado para falar simplesmente foge de medo. E a Ana, claro, fica. Sim. Ela sobe em um palanque improvisado, iluminado só por um farol de locomotiva. Em vez de confrontar a fúria da multidão diretamente, ela utiliza um tom de voz calmo, apela para a proteção do núcleo familiar e captura a atenção de um homem gigante na plateia. Esse homem começa a gritar aleluia a cada frase afirmativa dela. A cadência entre o discurso de Ana e o apoio retumbante desse aliado improvisado muda a temperatura do ambiente. Ela neutralizou a fúria através do ritmo e do carisma magnético. Mas quando o carisma não era suficiente contra as mentes acadêmicas fechadas, a arma primária dela era a lógica pura. O famoso debate com o senador Ingalls expõe muito bem o mecanismo do viés político. Essa invertida que ela deu nele foi épica. O senador argumentou publicamente contra o sufrágio, perguntando, em tom de pânico, se o país realmente deveria adicionar 3 milhões de mulheres analfabetas à base de eleitores, o que, segundo ele, destruiria a estabilidade nacional. A resposta dela é uma destruição matemática espetacular. Ela diz: o senador tem o cabelo partido exatamente no meio, mas os números dele estão completamente caídos para um lado só. Toma essa. Ela aponta o óbvio que o medo do senador escondia. Sim, havia talvez 3 milhões de mulheres analfabetas, mas havia, no mínimo, 15 milhões de mulheres inteligentes e altamente instruídas. Se as mulheres recebessem o voto, essas 15 milhões não apenas neutralizariam o peso das mulheres analfabetas, mas também anulariam por completo o bloco de homens analfabetos que o senador parecia perfeitamente feliz em deixar votar. Ela expôs que o problema dele não era com a ignorância na política. O problema dele era estritamente com o gênero da política. É um argumento irrefutável. E a gente não pode esquecer a história do mal-entendido duelo perdido. Para mim, essa é a masterclass definitiva de falar em público e improvisação política. Ela chega em uma cidade para dar uma palestra cuidadosamente elaborada. Ao descer na estação, ela vê os cartazes espalhados promovendo a presença da mulher que assobiou para a Rainha Vitória. Uma absoluta invenção sensacionalista de algum comitê desesperado por vender ingressos, né? Totalmente inventado. Pior ainda, o título divulgado da palestra não tinha nada a ver com política ou moralidade. O cartaz anunciava o elo perdido. Qualquer palestrante moderno rasgaria o contrato e iria embora na mesma hora. Era uma piada biológica. A expectativa do público estava completamente distorcida. Mas ela não é qualquer palestrante. Ela entra num palco e realiza uma mágica retórica.
Ela começa discorrendo sobre a evolução das grandes repúblicas, o caminho do progresso humano, e a cada alguns minutos, de forma super calculada, insere a frase "o elo perdido". A audiência começa a seguir a linha de raciocínio. Até que ela dá o bote final. Sim, ela conclui que o grandioso projeto da República Democrática Americana estava incompleto. A fundação estrutural estava capenga e a mulher, com sua voz e seu voto político reprimido, era metaforicamente o elo perdido de toda a civilização. Sensacional. Ela entregou um manifesto sufragista feroz. Foi aplaudida de pé e ainda se manteve perfeitamente alinhada com o título absurdo que impuseram a ela. A maioria das pessoas entraria em pânico ou recuaria sob indignação num caso desses. Mas ela usou a técnica da recontextualização. Quando não se pode controlar as condições de entrada em um debate, molda-se o debate em torno do próprio argumento. A trajetória dela prova repetidas vezes que o atrito, a ameaça, o isolamento, a sabotagem, a exclusão nunca funcionou como freio. Cada tentativa de limitá-la apenas gerava força de compressão que inevitavelmente explodia em expansão. A trajetória de uma grande liderança não se mede por quantas portas se abriram sozinhas, mas por quantas maçanetas tiveram que ser quebradas no processo. Da falta de um chão de madeira em Michigan para a primeira pregação de uma mulher na igreja estatal da Suécia. De passar fome em um sótão de Boston para mapear a estratégia que eventualmente garantiria o direito de voto à metade de uma nação. Tudo está conectado pelo mesmo fio de aço. O deserto ensinou que o perigo não tem gênero. O sótão sem aquecimento ensinou que o sistema não faria concessões pacíficas. O baile de Cape Cod ensinou a engenharia social da oposição. E isso tudo nos leva a uma provocação fundamental para quem acompanha a nossa imersão pensar depois daqui. Uma pergunta que muda a forma como vemos as adversidades. Exato. Pensando em tudo que foi destilado hoje, se a Anna Howard Shore tivesse nascido em uma sociedade confortável e totalmente igualitária, sem o atrito da desigualdade, será que o seu imenso ímpeto teria encontrado uma válvula de escape? Ou será que a verdadeira grandeza e o gênio de liderança exigem um caldeirão de adversidades para poderem emergir na sua forma máxima? O progresso precisa da oposição para criar seus maiores heróis. Fica a reflexão de hoje sobre a utilidade da resistência. Muito obrigada por nos acompanhar e até o nosso próximo mergulho.